Nesse bloco, eu converso com o deputado federal Paulo Ramos, do PDT, aqui do Rio de Janeiro. Deputado, a questão da SEDAI, né? Teve uma vitória na Justiça no quanto à licitação para a venda da SEDAI? Teve. Deixa eu, em primeiro lugar, mandar um abraço de solidariedade aos policiais militares, especialmente aqueles que trabalham nas vias especiais. Houve o assassinato de um policial de serviço no acesso Cabo Heron. Já houve agora, de anteontem para ontem, mais um atropelamento. Os policiais militares que trabalham nas vias especiais estão submetidos a todos os riscos. E é preciso, e eu tenho certeza, que o comandante da Polícia Militar vai cuidar, haver uma avaliação da forma de execução daquele policiamento. Foram construídas numa fase até cabines elevadas, para dar uma observação melhor e, ao mesmo tempo, proteger a segurança pessoal dos policiais militares. Subiram aquelas cabines, né, deputado? Os riscos sempre são muito grandes. Muito. Então, houve manifestações nas redes sociais de vários policiais militares. Então, eu quero, ao mesmo tempo, me solidarizar. Dizer que não é possível. Se é exigível a eliminação de riscos o mais possível. Não elimina o risco total, porque não só a criminalidade, como também o trânsito, a violência no trânsito. E quem está ali de serviço. Agora, por último, segundo está no jornal, um carro desgovernado. O motorista estava completamente embriagado. Então, isso. E, por outro lado, também, os mortos pela Covid. O número é muito grande, o sofrimento é muito grande. Então, estamos aí ainda no embate, né? Na compra de vacinas, a morosidade na vacinação, porque não tem vacina. A questão dos insumos, tudo. Quer dizer, há uma desorganização muito grande e tem uma causa, lamentavelmente. O governo federal, em tempo hábil, não tomou as providências que deveria ter tomado. Quando eu olho a publicidade do governo federal sobre as iniciativas para o enfrentamento da pandemia, chega a ser uma coisa ridícula. Porque ali é uma propaganda enganosa. Não reflete a verdade. Mas, por outro lado, também é uma confissão. Porque se o Ministério da Saúde faz uma publicidade oficial, pregando o isolamento social, o uso de máscaras, tudo aquilo que o próprio presidente da República não observa. Então, uma contradição muito grande. Tem a CPI, Senado. Vou falar a CPI do Senado e posteriormente, e vamos entrar no assunto. Eu vou voltar só rapidamente à SEDAI. A SEDAI. Que eu queria fazer só essa introdução como sendo assim, uma pauta, né? A nossa pauta. Mas um grupo de deputados estaduais e com a participação de deputados federais, eu tenho participado juntamente com eles, agora houve uma conquista muito grande. A suspensão do leilão da SEDAI. Tribunal de Justiça, um desembargador, suspendeu por quê? A lei que tratou da concessão estabelecia o prazo máximo de 25 anos, podendo ser prorrogado por outros 25. Sem o cumprimento da lei, eles fixaram em 35 anos no edital. 35 anos. Se eles querem 35 anos, eles têm a obrigação, então, de tentar a modificação da lei. Então, o governador tem que encaminhar uma mensagem à Assembleia Legislativa para tentar aprovar a ampliação do prazo. Quando eles fixam em 35 anos, tem todos os cálculos, né? Eles chamam assim, fluxo de caixa descontado. É o título, é o que eles vão investir
e aquilo que eles vão arrecadando. Tudo isso tem cálculos matemáticos, os mais sofisticados. Na verdade, é uma conta de somar e dividir. Ou melhor, é uma conta de subtrair, que é a subtração de direitos, né, e a soma dos lucros. É a matemática a mais singela que existe. Então, a ação, quero mandar um abraço, que tenho convivido muito em várias reuniões, esses encontros virtuais, mandar um abraço. Primeiro, deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, deputado Valdec Carneiro, outros deputados estão também participando, mas a minha interlocução tem sido maior. Mas com todos que estão envolvidos nessa luta. Mas também mandar um abraço para os sedaianos. A luta dos servidores da SEDAI na defesa da SEDAI pública, estatal, pública e indivisível. Não é possível, em homenagem à sociedade, ao direito. Então, foi assim, uma conquista, uma decisão importante. O governador terá que mandar uma nova mensagem para a Assembleia Legislativa votar. Tudo que foi feito antes, praticamente está. Porque tudo foi feito em homenagem a um prazo, a um período de concessão completamente discrepante daquilo que diz a lei. Não basta corrigir a lei, ou modificar a lei para compatibilizar aquilo que está no edital. O edital já foi feito em desacordo com a lei. Tudo tem que ser refeito, então. Ou eles fazem tudo de novo para cumprir a lei, ou eles modificam a lei e tem que fazer tudo de novo. Então, é uma situação que, pelo menos, em plena pandemia, permite um debate mais aprofundado. Um debate mais aprofundado. Então, mandar um abraço para os sedaianos. Uma vitória importante, não só para proteger a sociedade. Deputado, o PDT entrou com uma representação contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e inclusive em seu nome também, né? O PDT em seu nome e um delegado também, né? Qual foi a causa da impetração desse questionamento e dessa suposta irregularidade que é objeto da denúncia? Quando nós tratamos de questões ligadas ao governo federal, muita gente admite que a nossa atuação seja uma atuação pelo fato de o PDT, com outros partidos, o PDT integrar a oposição ao governo. Mas nós nos baseamos numa investigação feita pelo delegado federal Alexandre Saraiva, superintendente regional da Polícia Federal no Amazonas. E ele demonstra, com todas as provas, a cumplicidade do ministro com madeireira, com a extração ilegal de madeira, grilagem de terras da União, o ativismo do ministro para proteger ilegalidades. E não se pode dizer que o delegado Alexandre Saraiva, delegado federal, seja de oposição ao governo Bolsonaro. Porque, inclusive, há registros do bom relacionamento do delegado, não só com o presidente Jair Bolsonaro, como com vários membros, até da família. Essa grande apreensão de madeira que foi no Pará, né? No Pará. A gente olha aquela barcaça, sim. A gente vê a quantidade de toras de madeira. Eu, quando olho aquela quantidade de toras, eu me lembro daquele navio que fechou o canal de Suez. A quantidade é tão grande que não é possível que uma quantidade tão grande tenha sido extraída de forma legal. Não é possível. Não é possível. Então, é preciso o quê? Que a investigação feita pelo delegado Alexandre Saraiva, ela tenha continuidade. Ele ingressou também
Nós ingressamos antes do Supremo Tribunal Federal. Ele ingressou, segundo disseram primeiro, pela via imprópria e depois ele entrou pela via própria. Mas o PDT tinha entrado com a ação pedindo. No caso, além de aprofundamento das investigações, PDT pede o afastamento do ministro, enquanto perdurar a investigação. Porque se ele é o ministro do Meio Ambiente e titulares de órgãos subordinados a ele é que vão prestar as informações, incluindo o presidente do IBAMA, que é citado na representação do delegado Alexandre Saraiva. Então, não é possível ele permanecer à frente do Ministério. Agora, essa grilagem de terra, isso não é apenas só no Pará, é no país inteiro, né, deputado? Isso já é de muitos e muitos anos. O cara cada vez aumenta mais e nada é feito para acabar com essa grilagem, né? É dizer, gente extraindo madeira e vendendo. Sempre houve. Sempre houve. Muito bem. Mas estamos convivendo com uma fase em que o próprio governo, que deveria fiscalizar, assume a cumplicidade, a aliança com grileiros, desmatadores, o garimpo ilegal, a questão da eliminação das comunidades, o não reconhecimento do direito das comunidades indígenas. É assumido pelo próprio ministro, a política do governo. A política ambiental do governo Bolsonaro é de aliança com aqueles que agridem, que confrontam, desrespeitam a lei, destruindo o meio ambiente. O ministro Ricardo Salles tem mandato? Não. Não tem mandato? Não tem mandato. Mas já teve? Não sei. Não sei. Eu não conheço a trajetória dele. Mas eu digo o seguinte, para que a investigação tenha um grau razoável de isenção, ele, Ricardo Salles, não pode continuar à frente do Ministério do Meio Ambiente. Quer dizer, se falam em transparência, é a oportunidade. E o governo Bolsonaro está colocando o Brasil numa situação muito difícil, a partir da questão ambiental, comprometendo os interesses nacionais, no concerto das nações. Eu quero registrar que às vezes a gente manifesta uma opinião, dá a impressão que nós estamos tendo uma aliança com governantes estrangeiros que causam esse constrangimento. E eu reconheço isso. Não tem autoridade política nem autoridade moral. Nós aqui dentro, nós estamos verificando que a economia mundial tem as suas regras e esse comportamento do presidente, do governo, quer dizer, as relações exteriores do governo são conduzidas de modo a causar vários embaraços. Mas aqueles que fazem determinadas cobranças, muitos deles, em relação a muitos deles, eu não reconheço a autoridade. Eu acho que nós temos que travar essa luta interna, pressionar o presidente, pressionar o governo a respeitar o meio ambiente, a mudar a sua política. Mas é claro que essa retaliação, por causa de questões ambientais, tem a motivação alegadamente ambiental, mas alcançando outros interesses. Agora, deputado, mas causam prejuízos. O vice-presidente Mourão disse que na Amazônia o Exército ia para... Até que ponto o Exército pode combater esse desmatamento e essa grilagem? Deixa eu dizer. Eu penso... Já atua ou não? Eu atuo. Eu penso... Foi criado aquele grupo, né? Sob o comando, sob a direção do vice-presidente da República. O Exército é a força terrestre. Então, o desmatamento, pelo alcance que tem tido, também representa um desafio à autoridade do Exército. Eu, nos 2 primeiros mandatos que eu exerci de deputado federal, eu apresentei uma proposta de política pública ligada à prestação do serviço militar. Falei, as nossas forças armadas
teria um plano de fiscalização da Amazônia. Da seguinte maneira: unidades militares instaladas estrategicamente, e aí o jovem disposto a colaborar com a preservação ambiental, ele poderia voluntariamente escolher aonde ele gostaria de prestar o serviço militar. Quase que um projeto Rondon. Por quê? Porque os jovens fugiram do serviço militar. Primeiro que as Forças Armadas hoje não têm espaço para recepcionar todos que estão na idade. Então já existe um processo seletivo. Mas mesmo assim, o serviço militar, para uma parcela expressiva dos jovens, o serviço militar passou a ser uma inutilidade, uma perda de tempo, com o que eu não concordo. Mas esta é a visão. Mas se incorporar uma utilidade e reduzir o tempo, imagina o jovem dizer assim: eu no ano de 2021, eu aprendi a defender a pátria e proteger a Amazônia. Incorporou uma utilidade imediata, reduz o tempo, não põe um ano, põe 4 meses, e ali teria uma fiscalização estrategicamente instalada, protegida, obviamente congregando também as forças estaduais, e não só a Polícia Federal. Seria um projeto completo. Apresentei por escrito essa proposta de política pública. Deputado, só chamar o seguinte: o senhor continua fazendo as lives no YouTube, né? Continua. Toda segunda-feira, 10 horas. Toda segunda, café com Paulo Ramos. Café com Paulo Às vezes Ramos. o café está frio, o café está requentado. Tá. Não e tem está pão. chegando a hora, nós estamos gravando aqui. Vamos lá. Eu agradeço muito, Sidney. Vamos mandar esse abraço todo. Vamos lá, a força a resistir. Ok. Esse é o nosso país, essa é a nossa realidade, e é isso que nós temos que modificar. Não é isso? É dura a situação, é difícil e não é fácil. Eu tenho procurado conversar com algumas pessoas que estão vivendo o mais agudo sofrimento. Não é? Imaginar que tem muita gente, muito mais do que antes, passando fome. Literalmente acorda, não tem um pão para comer. Então, vamos lá. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos. Inclusive, deputado, só para encerrar com o pedido de intervalo comercial, eu fiz uma comunicação no Facebook dizendo o seguinte: quem tiver um pouquinho de condição de dar para o seu vizinho, para o seu amigo, uma cesta básica, faça isso. Ajude quem tem fome. A fome não espera. Agora, é dever do governo distribuir o auxílio emergencial para um número muito maior de pessoas e num valor que permita, pelo menos, comprar uma cesta básica. Daqui a pouco a gente volta. Sai daí não.